só de aeronaves tripuladas vive o setor da aviação. Os drones vieram para ficar. Alguns são usados como divertimento tecnológico, outros como câmara extra em filmagens aéreas, eu utilizo muitos no meu trabalho. Outros ainda entregam encomendas, fazem missões de reconhecimento militar, buscas e salvamento. E ainda existem os que são estrelas em espetáculos de luz e som e até participam em corridas. Estes aviões não pilotados são cada vez mais usados e em diferentes áreas profissionais. Ainda assim, alguns utilizadores não entendem a responsabilidade inerente a pilotar um destes aparelhos. Em 2019, foram reportados 46 incidentes envolvendo drones nas imediações de aeroportos portugueses. Será a convivência com estas aeronaves não tripuladas uma benesse para o setor? Irão surgir novos modelos de negócio e oportunidades para empresas através destas tecnologias? E de que forma se pode capitalizar ou desenvolver esta ramificação da aviação nacional? A próxima conferência debate o setor das aeronaves não tripuladas em Portugal e será moderada por Fábio Camacho, da Autoridade Nacional da Aviação Civil. Fábio, pode subir ao palco e desejo-lhe um bom debate. Muito obrigado. Até já. Até já. Bom dia. Portanto, para nos ajudar neste painel, um painel que parece-me ser muito importante, porque irá apresentar o setor das aeronaves não tripuladas, mas também dos veículos não tripulados utilizados em ambiente terrestre e até em ambiente anfíbio. Neste sentido, foi reunido um painel de especialistas, tanto com grande experiência na área militar e também com experiência na área civil do empenhamento deste tipo de meios. A fim de garantir que estas informações são partilhadas a um nível elevado, foram selecionados estes oradores, ao quais eu irei começar a chamar. O primeiro é o General Morgado, ele está no ENCFA, Estado-Maior-Geral da Força Aérea, tem sido responsável pelo empenhamento e a organização do empenhamento deste tipo de meios nas Forças Armadas Portuguesas, estando envolvido em projetos de inovação, nomeadamente entre 2006 até 2019. Em segundo lugar, irei chamar o Comandante Simões, Paulo Simões, do Centro de Inovação da Marinha, tem acompanhado o desenvolvimento de UAVs anfíbios, ou seja, veículos não tripulados anfíbios e não só. Em terceiro lugar, irei chamar o regulador, o representante regulador, a Autoridade Aeronáutica Nacional, que regula estes assuntos a nível de aplicação militar, o Tenente-Coronel Vítor Marques. Irei também chamar, em representação dos operadores que eventualmente pretendem aceder a um nível de risco maior e que também já estão a desenvolver produtos há algum tempo, nomeadamente a fabricação de máquinas mais complexas, algumas delas utilizadas pelas forças militares, o Nuno Simões, da UAVIJA. Por último, em representação de cerca de 98% a 99% dos operadores que temos neste momento de pequena dimensão em Portugal, o presidente da Associação Portuguesa de Aeronaves não tripuladas, Clélio Leite. Desde já quero agradecer este painel. Penso que temos aqui especialistas que efetivamente vão criar utilidade neste painel. Neste setor específico, um novo domínio em termos de aplicação de meios, em particular das aeronaves não tripuladas. A verdade é que o conceito de aeronave não tripulada ou de veículo não tripulado não é novo. Charles Sperling, em 1863, patenteou no Gabinete de Patentes de Nova Iorque o primeiro veículo não tripulado, com aplicações estritamente militares. Tratava-se de um balão livre, não tripulado, com um relógio que iria abrir um alçapão e sobre as forças inimigas lançava explosivos. Ainda no mesmo século, 1898, Nikola Tesla, o inovador, concebeu e obteve a patente para o primeiro dispositivo para controlar um veículo à distância.
A verdade é que este tipo de desenvolvimento, ou seja, desenvolver um meio em si para ser utilizado, devido às limitações tecnológicas, acabou por não haver uma execução real, até pelo menos à Segunda Guerra Mundial. Com o esforço de guerra, houve esta necessidade de voltar a pensar no tipo de operações que podem ser feitas e todas as vantagens que obviamente existem por utilizar aeronaves não tripuladas sem pôr, obviamente, a vida humana em risco. Contudo, o aeromodelismo sempre foi uma prática comum. Aliás, desde a década de 30, que o aeromodelismo existe, era utilizado com um objetivo puramente lúdico ou desportivo e com grandes índices de segurança. Em termos da aplicação de meios mais complexos, temos que esperar pelos programas da USAF, a Força Aérea dos Estados Unidos da América, desenvolveram um programa entre a década de 60, 70, 80 e faziam, obviamente, construíam e utilizavam drones de reconhecimento na China, União Soviética, enfim, para obter informações do terreno. Obviamente ainda não havia limitações tecnológicas associadas. Depois desta fase, Israel desenvolveu vários equipamentos. Eu lembro-me em particular dos AQM, já muito mais avançados e tive um programa muito estável. O USAF, obviamente, foi sempre, se calhar, a maior força motriz para o desenvolvimento desta tecnologia em termos de aeronave não tripulada. Na altura ainda não havia uma concepção, uma ideia generalizada de como fazer um veículo não tripulado para utilização terrestre ou anfíbia. A verdade é que o Global Hawker, na década de 90, veio demonstrar que esta tecnologia é eficaz e, eventualmente, poderia criar um certo sentido de transposição para a parte civil, obviamente para a vantagem da sociedade em geral. Aqui chegados, com a Declaração de Riga, houve um compromisso dos Estados para regular este setor. Como é que aparece esta necessidade? Um TED Talk de 2007. Foi ela que potenciou o aparecimento de produtos colocados em massa no mercado europeu, que basicamente permitiria que qualquer utilizador adquirisse este equipamento de voo e iniciasse a sua operação. Rapidamente percebeu-se que havia aqui uma aplicação civil. E é neste sentido que aparece a regulamentação europeia, aplicada neste momento a aeronaves não tripuladas. Contudo, a verdade é que esta tecnologia vai muito mais além do mero equipamento de voo. Cada vez mais é esta necessidade de utilizá-lo em meio terrestre e meio anfíbio. Obviamente, iniciando o desenvolvimento na parte militar e depois transpondo esta tecnologia para a parte civil. Neste sentido, irei aqui pedir ao General Morgado, uma pessoa muito entendida nesta matéria, e de lançar-lhe o desafio ao Sr. General e também aos outros convidados, de responderem a duas questões fundamentais. Primeiro, no seu domínio específico, como é que se encontra este setor? Como é que ele irá evoluir a curto prazo? E, efetivamente, também perceber, se for possível, como é que parte desta tecnologia eventualmente poderia ser utilizada e transposta para o meio civil. Bom, eu considero que o desenvolvimento desta tecnologia no contexto nacional pode ser uma oportunidade muito importante, não só para capacitar as próprias Forças Armadas, mas também para promover o crescimento económico do país. De facto, a minha experiência ao longo de cerca de 13, 14 anos à frente do Programa Tecnológico Operacional da Força Aérea na área destes sistemas, eu tive a oportunidade de verificar que, neste momento, este tipo de tecnologia é das poucas tecnologias com utilização militar em que entroncando aqui o muito que já foi feito no contexto das Forças Armadas e algumas capacidades da nossa base tecnológica industrial de defesa, é dos poucos sistemas, dizia eu, com utilização militar em que neste momento é possível fechar todo o ciclo de desenvolvimento, projeto, fabricação e operacionalização de uma capacidade que pode configurar, ou configura de certeza, iniciativas no âmbito da transferência de tecnologia, isto é, industrialização, comercialização dos respectivos produtos com impacto no crescimento económico. Por outro lado,
dada a natureza dual deste tipo de tecnologia, pode ser utilizada noutros contextos que não militares, designadamente na área da segurança, na área do apoio a emergências civis e em contextos estritamente civis. E é aí, precisamente, que há o grande mercado para este tipo de sistemas que pode, designadamente, promover o crescimento económico do país. Por outro lado, há aqui um aspecto que eu considero extremamente importante e que é uma oportunidade, existe neste momento uma janela de oportunidade que Portugal não deve desperdiçar relativamente ao desenvolvimento destes sistemas, nomeadamente relacionado com o desenvolvimento de sistemas de maiores dimensões. De facto, eu apercebi-me ao longo destes anos que Portugal, no contexto europeu, reúne condições verdadeiramente únicas para desenvolver, testar e certificar este tipo de tecnologia, nomeadamente os sistemas de maiores dimensões. Isto porquê? Por várias, 3 ou 4 razões. Condições meteorológicas únicas, um espaço aéreo que não é muito congestionado relativamente a aeronaves tripuladas, como é o centro da Europa, muito mar, normalmente procura-se testar estes sistemas em cima de zonas não habitadas e um conjunto de pontos de operação em que eu considero pontos de operação não só no continente, mas também nas ilhas, Açores e Madeira, entre os quais é possível segregar corredores que permitem precisamente levar a cabo esses testes. Ora bem, neste contexto, que são únicos no contexto europeu, estas características, Portugal poderia e deveria aproveitar esta capacidade única que tem no contexto europeu para vir a integrar, neste momento, os grandes projetos europeus nesta área, nomeadamente um grande projeto de desenvolvimento de um sistema para desenvolver um sistema iStar, classe 3, portanto, de grande dimensão, para voar em espaço aéreo não segregado europeu, e para, precisamente, vir a integrar esse consórcio, carregando para a mesa das negociações estas condições únicas que tem de teste. Por outro lado, há aqui um aspecto muito importante que eu considero e que tem a ver com as alterações climáticas, que vem reforçar ainda mais a importância da criação em Portugal de um centro de testes com estas características aberto, nomeadamente à Europa. De facto, todos já percebemos que as alterações climáticas estão aí, estamos a enfrentá-las, podem ser uma tragédia. Desde a Revolução Industrial até ao momento, os gases com efeito estufa provocaram um aumento da temperatura média da atmosfera de cerca de 1 grau. A partir de 1,5 grau, 2 graus, os efeitos serão absolutamente irreversíveis e, portanto, daí as metas muito bem definidas já no contexto do Acordo de Paris. Isto é, até 2030 reduzir para metade os gases com efeito estufa, 2040 metade de metade, para atingir-se a neutralidade carbónica em 2050. Ora bem, no contexto dos gases com efeito estufa, os transportes representam cerca de 20 a 25% dessas emissões. A resolução deste problema no contexto dos transportes terrestres e marítimos, enfim, está em vias de resolução. Nos transportes aeronáuticos, a resolução é mais complicada. Portugal teve, no âmbito da sua presidência, no domínio aeronáutico, 2 dossiês da maior importância: o Céu Único Europeu e os combustíveis verdes para a aviação. E, de facto, para resolver esta questão dos gases com efeito de estufa no contexto da aviação, os combustíveis verdes para a aviação, o desenvolvimento desta tecnologia é fundamental. Neste contexto, inclusive a Airbus tem um objetivo de até 2030, 2035 ter um primeiro comercial a voar já com combustíveis verdes para a aviação. Ora bem, onde é que estes sistemas vão ser testados e certificados? Precisamente em sistemas não tripulados, vão começar a ser testados e certificados em sistemas não tripulados de pequena e média dimensão. Portanto, este aspecto traz uma componente ainda de relevância acrescida relativamente à oportunidade que neste momento se oferece a Portugal para criar uma estrutura, um centro de testes de grande dimensão aberto à Europa para desenvolver e certificar este tipo de tecnologia dos sistemas aéreos autónomos não tripulados no contexto europeu. Então, nesse ponto muito importante que o Sr. General referiu, este centro de testes, acho que fará todo o sentido aqui o Comandante Simões partilhar também esta visão do setor, especificamente também neste conceito específico, que é o desenvolvimento dos centros de testes da Marinha, toda a tecnologia que eventualmente está associada e das plataformas que estão a aparecer, ou que existem atualmente e que irão aparecer no futuro, e também partilhar um pouco da experiência ou da Intel que existe neste momento a nível interno, que eventualmente podem
reforçar a imagem deste setor, o setor português, no exterior. Muito obrigado. Antes de mais, agradecer à organização o convite à Marinha para participar neste painel. Naturalmente, saudar também o moderador e os restantes membros do painel e, naturalmente, a audiência. O Diretor-Geral praticamente falou em tudo aquilo que poderia abordar, nomeadamente falando no contexto das capacidades. Ontem tivemos um painel em que se falou de capacidades militares. A Marinha olha para a introdução dos sistemas não tripulados como uma capacidade. E nesse sentido, porque a Marinha opera nos 3 ambientes, e estamos a falar no ambiente aéreo das aeronaves, no ambiente de superfície e no ambiente de subsuperfície, nós consideramos isso como uma capacidade. E, portanto, os sistemas aéreos vêm contribuir para a edificação dessa capacidade. A edificação de uma capacidade na Marinha obedece a um modelo, que é o modelo que nós estamos a seguir, que é o da NATO, em que tem doutrina, organização, treino, material, liderança pessoal, infraestruturas e interoperabilidade. E agarrando aqui no tópico da interoperabilidade, nós vemos a integração dos sistemas aéreos na nossa capacidade de sistemas não tripulados ao nível da interoperabilidade. Portanto, eles têm que ser interoperáveis não só com os de superfície, também entre eles. Nós temos hoje os conceitos do swarming entre meios aéreos, mas também temos que olhar depois de que forma é que eles vão integrar com os meios de superfície e, naturalmente, com os meios que vamos ter debaixo de água. E, portanto, nessa perspectiva, nós temos já introduzido alguns elementos da capacidade que temos conquistado, nomeadamente ao nível da organização. Estamos a transformar a organização para receber os sistemas não tripulados, moldar um bocadinho também a nossa perspectiva na sua utilização, porque a Marinha tem operado há 30 anos, cerca de 30 anos, com sistemas aéreos tripulados. E, portanto, temos que mudar um bocadinho o nosso mindset. A própria organização interna da Marinha, ao nível das esquadrilhas, também estão a ser mudadas nessa perspectiva. Uma grande aposta que estamos a fazer é ao nível da experimentação operacional. E daí o centro de testes que está a ser edificado na zona de Troia. É um centro de testes virados para sistemas não tripulados nos 3 ambientes, onde já temos tido alguma execução de experimentação operacional por parte de operadores não só nacionais, e estamos a falar da indústria e da academia, mas também internacionais. Exemplo disso foi o maior exercício de robótica ao nível da NATO que aconteceu recentemente, mais propriamente em setembro, com cerca de 470 pessoas vindas de diversas partes do mundo, todas envoltas numa ótica de colaboração no desenvolvimento de sistemas não tripulados. Muito obrigado. Realmente é muito bom saber que existe este tipo de inovação, mesmo já pensada para a integração das várias plataformas e especificamente o desenvolvimento de plataformas anfíbias que eventualmente até no futuro, julgo eu, parte dessa tecnologia até pode ser aproveitada para explorar a nossa plataforma oceânica e a zona económica exclusiva. Então agora lanço aqui o desafio ao Tenente-Coronel Vítor Marques, a representar o regulador, a Autoridade Aeronáutica Nacional. Como é que acha então que, em termos da aplicação do empenhamento destes meios militares, como é que isto eventualmente será regulado, como é controlado a safety, eventualmente também dando liberdade para explorar assuntos que sejam importantes para o setor neste âmbito específico? Muito obrigado. Antes de mais, bom dia a todos. Agradecer o convite para participarmos neste evento excepcional. Em termos ibéricos é o maior e, de facto, em termos da aviação, fazem falta painéis, até para dar a conhecer à comunidade aeronáutica o que é que as várias entidades fazem. Logo à partida, acho que foi muito feliz a colocação do representante da autoridade nesta posição exata, porque, como vão perceber no final do meu discurso, de facto nós interagimos quer no âmbito da Defesa Nacional, quer com os operadores civis, em diferentes níveis e em diferentes medidas, mas, de facto, esta é curiosamente a nossa posição e a forma como funcionamos no nosso dia-a-dia. Algo que também é importante estabelecer logo como ponto de partida é que há aqui 2 mundos no emprego dos meios militares, nomeadamente os meios aéreos não tripulados. Uma coisa é aquilo que é o chamado duplo uso, aquilo que são as capacidades que a Defesa Nacional tem e que também as aplica no âmbito de missões em apoio à população civil, etc., que abordarei rapidamente mais à frente. E aquilo que é o empenhamento estritamente militar nos teatros de operações, que aí as regras são as regras de empenhamento. Portanto, a Autoridade Aeronáutica Nacional, quando regula as matérias relativas à operação dos meios da Defesa Nacional, falo no sentido de quando estamos a fazer neste âmbito do duplo uso, em que aí há critérios de segurança que nós temos que salvaguardar. E a Autoridade Aeronáutica Nacional tem sempre como objetivo desenvolver a sua ação no sentido de garantir que esta segurança é mantida nas suas 2 valências, seja safety, seja security. E
Esta, a primeira vertente de safety, é desempenhada pelo seu gabinete da Autoridade Aeronáutica Nacional. A Autoridade Aeronáutica Nacional é constituída de 2 elementos, o gabinete, que é o órgão executivo, e o policiamento aéreo, que é o órgão operacional. E, de facto, no âmbito do gabinete da Autoridade Aeronáutica Nacional, nós desenvolvemos tudo aquilo que tem a ver com a regulação, inspeção e a supervisão das atividades de âmbito aeronáutico na Defesa Nacional. E temos que enquadrar todo este desenvolvimento tecnológico numa área em que há pouca regulamentação. E se os militares têm alguma experiência nesta área, é verdade, temos matérias que estão já algo estabilizadas, mas há ainda uma série de elementos que estão a ser desenvolvidos e que nós temos que, como autoridade, dar resposta, porque a última coisa que pode acontecer é que haja operações no âmbito da Defesa Nacional que sejam entendidas como não seguras pela população. Portanto, a nossa primeira responsabilidade é garantir que haja confiança na condução das operações militares no âmbito da Defesa Nacional em função da regulamentação que produzimos. E, nomeadamente, há 2 elementos que nós queremos retirar naquilo que são as análises de risco que temos que fazer relativamente a estas operações. Seguramente já todos ouviram falar na participação, nomeadamente, dos meios da Força Aérea na monitorização dos incêndios rurais. Essa participação resultou em função de terem sido apresentadas garantias, quer pela Força Aérea, quer no âmbito da regulamentação da Autoridade Aeronáutica, debatidas com a Autoridade Aeronáutica Nacional e com o prestador de serviços de navegação aérea civil, a NAV Portugal, que de facto aquela operação podia ocorrer naquelas condições de segurança. Quem normalmente consulta a informação aeronáutica já reparou na manta de retalhos que cobre Portugal praticamente de norte a sul. Essa estrutura foi montada em coordenação com as entidades civis e é gerida de maneira a causar o mínimo de embaraço possível aos restantes operadores. Portanto, tudo isto obriga a que a AN, a ANAC, a Força Aérea e a NAV permanentemente se tenham que reunir e tenham que definir modos de operação e regras de mitigação de risco que não causem embaraço para os restantes operadores e para as pessoas e bens à superfície. E isto é uma obrigação do Estado português. Quem trabalha no âmbito aeronáutico conhece a famosa isenção que é estabelecida para as aeronaves de Estado, quer na Convenção de Chicago, no seu artigo 3º, quer no Regulamento 1139, também no seu artigo 2º, no número 3. Essa, direi eu, quando a lei, como regulador militar, essa pseudo-isenção, de facto o que tem é, no fim, um pequeno gancho que diz, sim, estão isentos, mas os Estados agora que digam que se não aplicarem as regras civis, o que é que aplicam? E este o que é que aplicam é a responsabilidade da AN de escrever. E a AN tem-no escrito, nomeadamente no âmbito das aeronaves não tripuladas, para os pilotos remotos e para aquilo que é a certificação das aeronaves, nomeadamente para as licenças de voo de equipamentos que ainda não têm maturidade para ser certificados. Portanto, há aqui 2 elementos que nós queremos retirar dessa análise de risco. A preparação dos nossos pilotos, que tem que ser robusta o suficiente para eles poderem planear as missões e executá-las sem qualquer restrição, em função daquilo que são as capacidades dos meios para os quais eles são certificados para operar. Tirando nós estes 2 elementos da equação, ficam os fatores de risco naturais a qualquer operação aérea. As aeronaves tripuladas também têm fatores de risco que felizmente já foram muito mitigados e muito analisados e têm uma pessoa a bordo que podem contribuir para reduzir ainda mais qualquer complicação. Mas, de facto, com as aeronaves não tripuladas também há fatores de risco que vão sempre persistir. Eu diria que no âmbito da safety, a nossa preocupação é retirar ao máximo, em função de garantirmos a preparação dos pilotos remotos, aquilo que é a análise dos equipamentos que estão a ser operados pela Defesa Nacional, retirar esse elemento da análise de risco, que haja segurança naquilo que é a preparação dos nossos pilotos e das máquinas que nós operamos. A própria NATO sente este problema. Há um grupo específico na NATO que está a criar o tal trust building que se falou num dos painéis anteriores, que achei excelente o facto do perito australiano, a forma que ele disse, isto caiu logo à partida porque a população não acreditou neste projeto. Tem que se construir esta confiança, tem que se demonstrar que os meios são fiáveis, que as pessoas sabem o que estão a fazer, que as operações são bem planeadas. Portanto, para perceberem a dimensão deste problema, a própria NATO tem um grupo só a trabalhar nesta área. Tenente-Coronel Vítor Marques, só para quem também não perder aqui a sequência de ideias, referi muito bem esta parte regulatória, que é importante, que há a atenção mesmo da entidade ou da autoridade militar regular e ter requisitos aplicáveis à concepção, desenho, fabricação, para a utilização e empenhamento destes meios. E queria apenas aproveitar essa deixa final, também para passar a palavra ao Nuno Simões, pelo simples facto de a OAVEJA, a entidade que está a representar, ter trabalhado com a AN
e, obviamente, ter utilizado estes meios em contexto militar e, eventualmente, criado aqui novas formas desse setor evoluir no sentido de criar máquinas mais complexas, primeiro com aplicações militares e a seguir o processo natural de transferência de tecnologia para a operação civil. Neste sentido, eu lanço aqui também o desafio ao Nuno Simões para dar a sua visão do setor e, obviamente, a curto prazo partilhar algo que se considere útil ou em termos de utilidade das operações militares que foram realizadas e que efetivamente podemos usar nos contextos civis. Muito obrigado. Pronto, eu desde já queria agradecer a oportunidade. A Huavision é um fabricante nacional com 16 anos de experiência na área das aeronaves não tripuladas. Eu que saliento um pouco aqui a minha intervenção e até porque aqui o meu ilustre colega provavelmente será bastante mais indicado do que eu para falar das aeronaves de pequena dimensão, e o que eu queria aqui alertar todos é, existe aqui dois mundos, não é? Nós temos os drones, multirotores, etc., que estão plenamente inseridos na sociedade, e hoje, quando nós falamos na Europa, temos essas máquinas a fazer o mais diverso tipo de serviços. No entanto, essas máquinas muitas vezes estão limitadas numa determinada área, ou seja, nós não estamos à espera que um drone desses que se utilizam, quer a nível lúdico, profissional, voe mais do que alguns quilómetros. Mas a verdade é que existem outros drones e que, para além de voarem alguns quilómetros, voam muitas centenas de quilómetros. E eu queria focar um bocadinho a minha intervenção nesse sentido. Pronto, a Huavision, como eu disse, há 16 anos que fabrica drones. A maior parte das aplicações dos drones, nomeadamente de longo alcance, não estão na Europa. Porquê? Porque a Europa é densamente, como já aqui foi dito, tem uma densidade muito grande do espaço aéreo. E então eu quis dar aqui um exemplo do que está aqui a fazer em Portugal, que eu considero bastante interessante, e mostrar um bocadinho o que se faz com as Forças Armadas. Estas imagens que eu passei aqui são obtidas a partir do Fight Radar, do Fight Aware, um site de transponders, qualquer pessoa pode lá ir no fundo, ver esta informação, e é para mostrar a nível de operações o que tem sido feito em Portugal. Pronto, e se nós virmos ali neste mapa, hoje em dia, por exemplo, a partir de uma base de Beja, as operações feitas de drones cobrem uma área do país bastante significativa. Eu diria ali cerca de 30 e tal concelhos só na zona sul de Portugal. Se nós formos aqui para a zona centro, nós começamos a ver e temos 63 concelhos, que todos os dias estas aeronaves voam múltiplas horas e bebem informação e reenviam para centros de controle. Agora, qual é o desafio aqui e qual foi, no fundo, a nossa experiência com a área militar? Bom, a nossa experiência com a área militar foi fantástica. Eu acho que é uma mais-valia para a indústria nacional poder colaborar com os militares, porque, de facto, eles são quem lidera, no fundo, este tipo de aplicação. Portanto, quando nós necessitamos de ir mais longe, quando necessitamos de cobrir áreas, no fundo, estamos a falar de uma área de um país, é fundamental ter este tipo de ligação. E eu julgo que na indústria portuguesa todos estes exemplos que foram dados, nomeadamente dos centros de experimentação, são fundamentais, porque como o nosso espaço aéreo está muito segregado e muito densamente ocupado, neste caso, se quiserem, é necessário haver também uma porta aberta para que a indústria possa, no fundo, desenvolver atividades que requeiram mais área de operação. Por exemplo, eu dou aqui um exemplo de uma operação típica de um destes sites, em que nós vemos, por exemplo, uma aeronave que sai de Beja, vai até Sagres, vem pela Costa Vicentina, volta a Sines e no final regressa à base. Portanto, não é possível desenvolver este tipo de tecnologias se as empresas não as puderem experimentar e voar. Como eu disse, a Huavision começou essencialmente por operar em África, na Ásia, na América do Sul, ainda hoje o fazemos, porque realmente são continentes, devido à sua dimensão e obviamente à sua baixa densidade, necessitam deste tipo de aplicações. Mas cada vez mais, e quando falamos de transporte, quando falamos de todas as aplicações que estão a ser, nomeadamente, desenvolvidas para os drones, temos que pensar que vamos ter outro tipo de máquinas e é preciso fazer muito esta distinção. Eu julgo, na área dos pequenos drones, o mercado está em efervescência, cada dia nós vemos novas aplicações, existe uma panóplia de opções e regulamentação adequável. É um facto que agora a EASA, como até já tive a oportunidade de me explicarem, está a fazer também já existe uma regulamentação, mas nós temos que ver uma coisa, e isto eu estou falando do ponto de vista, e espero em nome da indústria, dos meus parceiros e colegas, nós não podemos fechar o espaço, porque senão é quase impossível fazer um desenvolvimento na Europa que nos permita competir com
os outros continentes, como é o caso da América, como é o caso da África, da Ásia, para termos este tipo de soluções. Finalmente, também só queria aqui elencar um pouco que a colaboração, e mais uma vez com a autoridade, foi um desafio, é um facto. Como eu disse, nós vinhamos de zonas onde voar era muito mais fácil que na Europa e foi uma aprendizagem, foi uma exigência, foi um choque no início, eu confesso, mas tem sido uma experiência fantástica que permitiu melhorar imenso os nossos produtos e, obviamente, torná-los seguros e permitir que eles possam operar num espaço com a exigência que é o espaço europeu. Pronto, e é isto que eu tinha para vos dizer. Muito obrigado. É sempre bom saber que temos esta transferência de tecnologia, este grau de cooperação. É ótimo saber que a utilização desse meio em ambiente militar e com a exigência militar vai levar a que o próprio fabricante, neste caso um fabricante civil, melhore o seu equipamento. E ao melhorar, ao existir esta sinergia, este esforço conjunto, obviamente o que ganha é o setor português. Obviamente, sabemos. Sabemos também que há regulamentação em vigor e também há flexibilidade dentro dessa regulamentação para integrar este tipo de equipamentos, mesmo para questões de desenvolvimento. Por último, irei também passar aqui a palavra ao engenheiro Clélio Leite, representa a APANT. A APANT tem um grande número de associados, normalmente, ou julgo eu, mais enquadrado na categoria da operação aberta, eventualmente também na categoria da operação específica, utilização de aeronaves não tripuladas, não aeronaves, nem sistemas para utilização anfíbia, nem terrestre, e que têm um conhecimento profundo deste tipo de operadores, que serão uma grande fatia dos operadores de aeronaves não tripuladas em Portugal. Daí, pergunto, e em sequência do que já foi feito, como é que está esse setor? Como está este setor, como é que ele poderá evoluir a curto prazo e, eventualmente, se houver tempo sobrante, como é que acha que como é que acha que a transferência de tecnologia, não é, e o aparecimento de novas máquinas mais robustas podem de alguma forma contribuir para que estes operadores passem para um nível de operação de risco incrementado, digamos assim? Muito obrigado. Obrigado pela presença de todos. Muito obrigado, Sr. Tenente-General Santos Correia, está presente, e outras individualidades, e agradeço a presença neste painel. Pronto, nós representamos, como a APANT, aqui um setor bastante distinto dos colegas que acabaram de falar. No fundo, é a comunidade dos pequenos operadores de drones, não é? Vulgo drones que se fala, não é? E que representa um setor económico muito interessante, emergente e crescente, e está em efervescência, conforme foi dito. Gostaria de dar aqui uma panorâmica rápida do setor, com base num survey feito no final em 2020, ainda quando a pandemia não tinha feito um grande impacto, portanto pode haver aqui alguma distorção de valores, mas é interessante ver que, em termos de volume de mercado, o grande peso estará na parte da fotografia, na inspeção, no mapeamento, monitorização, localização. Portanto, em termos de valor de mercado, só estes componentes representam cerca de 58% do market value, digamos, do volume de negócios deste tipo de serviço. Outro gráfico interessante de ver tem a ver com o tipo de flight missions, portanto, missões de voo que são feitas. Podem não coincidir exatamente com o anterior, e não coincidem, e realmente grande parte ainda do ano passado foi feita em termos de pesquisa, em termos de investigação e desenvolvimento, depois também trabalhos na área da manutenção, em segundo lugar, depois na parte, digamos, da agricultura de precisão e silvicultura. Também a parte de instrução e treino também representa um grande número de voos. Isto aqui é outra forma de representar estes valores que acabei de falar. Por outro lado, também é interessante ver que, em termos de envelope de voo, o que é que estamos a falar? Grande parte, ou cerca de só um quinto dos voos é que são feitos para além de linha de vista. O que é uma tendência que vai aumentar, digamos, também com as capacidades tecnológicas que vão sendo efetuadas e também com, digamos, em termos de regulamentos que entraram em vigor no início deste ano, que vou falar um pouco mais à frente, vão capacitar. Mas
podemos ver aqui que é interessante que os voos em linha na categoria aberta, no fundo, correspondem à maior parte dos voos destes operadores, mas rapidamente vai começar a haver um incremento maior deste tipo de voos. Agora, houve aqui um impacto com o Covid-19, aliás, como no painel anterior foi dito pela Eurocontrol, pelo Sr. Andrew Atley, é que, no fundo, aqui o Covid acabou de ter aqui um efeito de aceleramento em alguns setores ligados à aviação não tripulada. Um dos casos é a utilização de drones para transporte, isso sem dúvida. Houve aqui alguns setores que eu imagino que tiveram algum impacto negativo, como seja das filmagens, houve menos reportagens eventualmente, mas houve aqui uma aceleração do setor nesta área, bastante interessante. Basta dizer que a Unicef, pelo menos, aponta que houve 18 países onde, durante o tempo do Covid-19, a pandemia, que ainda não saímos, mas quando estava no pico, utilizaram este tipo de serviços. E que este ano, só em termos de crescimento nesta área, estamos a falar em cerca de 36% do valor. Isto também é para dar uma ideia, portanto ainda não existem estatísticas deste ano, mas do ano passado, em termos do mundo, o que é que representa o mercado comercial de drones, portanto, que exclui a parte militar, a parte governamental, e muitas vezes estamos aqui a falar de duplo uso, quando é utilizado, por exemplo, por agências ligadas ao Estado, não está aqui contemplado. Mas, digamos, estamos a falar de um setor com um peso enorme já económico. Engenheiro Clélio. Por outro lado, houve aqui uma grande alteração de paradigma este ano, portanto, com a introdução, a implementação do regulamento do 2019-947 e do 2019-945, em que, digamos, o paradigma das operações passou a ser centrado nas operações, ou seja, o operador passou a ter maior responsabilidade em todo o processo. Por outro lado, as operações foram divididas em 3 categorias: categoria aberta, específica e certificada. Portanto, houve aqui uma grande alteração de tudo em termos de regulamentos e como é tudo efetuado, e também o aparecimento de marcação CE para drones, portanto, de classe de drones. Portanto, isto foi uma grande alteração. No fundo, a Comissão Europeia quer promover, digamos, a segurança e em termos de safety e em termos de security, mas neste caso é mais em termos de safety dos drones. Aqui, digamos, a ANAC teve aqui um papel muito importante na implementação de todo este processo, que foi passar a haver uma plataforma de registro online onde todos os operadores e dentro dos operadores os pilotos remotos estão registados, e, por outro lado, passar a haver cursos de formação em linha, online, para a categoria aberta e para a categoria específica, em breve. E, por outro lado, também a obrigatoriedade do seguro de responsabilidade civil. Aqui, em termos de operadores em Portugal, nós, neste momento, segundo os fontes da ANAC, nós, aqui a início do mês, tínhamos cerca de, grosso modo, 5.500 operadores registados. Desses, 307 eram empresas. Nem todos os operadores registaram pilotos remotos, pelo que temos registados 2.579 pilotos remotos e, digamos, para um nível mais elevado, que é de Lightweight Unmanned Certificate, digamos, no fundo são empresas que já estão num patamar tão elevado que podem, no fundo, autorizar muitas das missões, sem ter que pedir uma autorização operacional à ANAC. Portanto, neste momento existem 0 e também 0 em maior parte dos países. Pelo que eu sei, só recentemente a Irlanda teve o primeiro look atribuído para transporte, um serviço de transporte de bens. No fundo, estamos a falar estamos a atravessar um período transitório que há de estar até 31 de dezembro de 2023,
22, portanto, nesse período transitório ainda é permitido, de certo modo, drones que não têm uma marcação de classe poderem operar um pouco mais livremente, mas muitos operadores não se apercebem que quando este período transitório acabar, muitos dos seus drones só vão poder operar na classe A3, portanto, afastado da propriedade a mais de 150 metros, etc. Portanto, muitas restrições. Isto também é importante. Neste momento, é obrigatório, pelo menos na categoria aberta, os pilotos terem um certificado de competência, digamos, ou uma prova de terem completado o treino na subcategoria A1, A3. No fundo, em termos de operações de médio risco, falando que de muito elevado ou de elevado risco são da categoria certificada e que são poucos os operadores neste momento, pelo menos a nível da APANT, que trabalhem na categoria certificada, que está mais na área vai estar mais na área dos militares e mais na área, digamos, quando for o AAM. Pronto. O que posso dizer é que neste momento ainda muitos dos operadores têm um pouco conhecimento da análise de risco das suas operações, é um esforço que se está a fazer, e por outro lado, os fabricantes deviam apoiar de certo modo mais quem compra os seus produtos, disponibilizando mais informação técnica que permita, no fundo, aos operadores terem um manual de operações e terem toda a informação técnica que permita submeter ao regulador, digamos, um pedido de autorização operacional. Engenheiro Clélio, só aqui pegando então nessa parte final, já percebemos aqui então qual é o panorama nacional, são operadores de categoria aberta que eventualmente a curto prazo farão essa transição para a categoria específica e eventualmente quando aparecer equipamentos mais robustos, com Design Assessment Report da EASA, eventualmente Restricted Type Certificate, ou seja, com uma robustez técnica no equipamento que permite eventualmente haver o aparecimento generalizado de operações de categoria específica. Então, desde já quero agradecer pelos oradores, recebemos aqui informação muito importante, conseguimos perceber na sua plenitude o setor, conseguimos ver o grau de compromisso militar e a forma como eventualmente podemos aproveitar as lições aprendidas para fazer a transição para as operações civis. E da minha parte dou por terminado este painel, agradeço desde já aos presentes e obviamente a Air Summit para não se ter esquecido deste assunto, um assunto que será o futuro e que apenas irá terminar em termos de utilização de meios aéreos em 2040 com a fase U4 do U-Space. Espero que todos nós estaremos cá para assistir esse mundo novo e esse novo domínio da aviação totalmente integrado, digitalizado e interoperável, obviamente em benefício da sociedade portuguesa e também da sociedade europeia. Obrigado.